dia uma questão entre missão e foco, tá? Entre missão e foco. Então, o que está acontecendo hoje com o Brasil, por exemplo? O foco do presidente não é o foco do Congresso, que não é o foco do Senado, que não é o foco do Judiciário, que não é foco nenhum, que não é nem o foco do governador, né? Porque ele libera dinheiro para o combate do coronavírus. Não sei se vocês viram, né? No perfil do Elias, lá no Pará, né? A luminária, né? Do teto da casa do secretário de saúde. Puxa, eles tiraram 3 sacas enormes, né? Que eram necessários 2 polícias federais, um de cada lado, para levar a quantidade de notas de R$50. Então isso é o que está acontecendo hoje, tá? Então nós sabemos que havia essa promessa, feita 400 anos antes, por El Shaddai. Vamos entender isso daí. Como é que a governança, como é que esse mundo daqui, né? O mundo de Beriá, o mundo da criação, se apresenta a Avram Avinu como El Shaddai, tá? Então, literalmente, Avram Avinu, aquele hipótese dele, né? Essa separação, né? Esses véus materialistas, né? Que há entre o homem e a sua forma quântica, né? Entre a forma particular e a forma quântica. Quando eu falo particular, é de partícula, tá? Não é pessoal, né? Não é persona, né? É partícula, né? Essa forma particular e essa forma quântica. Aqui eu sou partícula, aqui eu sou onda. Hoje, nós somos separados, né? Nós somos partícula e onda separadamente, né? Por quê? Porque aqui vem tudo em forma quântica, no modelo da Kabbalah, né? Isso aqui é um modelo universal, tá? Isso aqui é um modelo de Avram Avinu. Avram Avinu não explicava assim, obviamente. Ele explicava do jeito dele. Mas ele explicava que Hashem é um, né? É um só mamala, né? Inclusive a expressão mamala está no Sefer Yetzirah, que é dito que foi por ele escrito, tá? Quando ele chega aqui, o homem divide. O homem se torna particular, partícula, que é só para si. A partícula quer só receber. Receber, receber, receber. E o homem tem a sua forma quântica de doação separada dele, né? Tá? Porque o que a luz faz? Você não consegue acender uma lanterna e a luz não se propagar de forma infinita, né? A luz vai embora. Uma vez que você gera a luz vai, né? Tá? Mas um desejo você guarda dentro de você, não é verdade? Então, Avram Avinu, aqui nós vamos ter o primeiro problema nesse período entre Moshe subiu, Moshe sumiu, e o povo que está lá embaixo. Vamos analisar? Moshe Rabbeinu sobe para receber a Torá. O povo fica em que estado? Aí o povo fica no estado que o povo está hoje, não é isso? Olha o povo aqui, né? Cadê Moshe? Moshe sumiu. Cadê Moshe? Moshe sumiu. Ficamos sem um Deus para ir na nossa frente. Moshe sumiu, tá? Então esse é o estado da turma que está no pé do Sinai. Esse é o estado. O povão está lá, tá? Desesperado. E Moshe Rabbeinu está lá em cima sozinho. Aharon ficou no pé do Sinai e Yehoshua foi até o meio da caminhada, tá? É importante dizer isso, né? Yehoshua já acompanhou Moshe Rabbeinu nesse espetáculo do História Calamitato. Moshe Rabbeinu desce. Moshe Rabbeinu não desce só com as 10 palavras, a Aseret Devarot, com o decálogo. Moshe Rabbeinu desce com as 10 palavras e com todo o entendimento da Torá, com todo o entendimento desse modelo.
Moshe Rabbeinu desce com todo esse entendimento aqui, ó, todo esse entendimento. Mas o povo está aqui dentro, desesperado. Cadê Moshe? Moshe sumiu. Moshe subiu e sumiu. Agora Moshe desceu. Mas quando Moshe desceu, deu de cara com um novo Deus, o bezerro de ouro. Tá? Então, o que acontece? Tem esse primeiro grande crash entre o entendimento e a ignorância. Oséias 4:6. É o primeiro grande crash. Né? Tá? Moshe Rabbeinu entendeu tudo. Mas o povo que ficou lá embaixo não entendeu nada. Porque o povo não participou. Tá? Era um grupo difuso. 70 nações. Imaginem, Moshe Rabbeinu, da descendência direta de Avraham Avinu, né? Um levita, que já nasceu circuncidado e sem a separação dos lábios, ou seja, com a completude da Torá no seu coração, dá de cara com 70 nações, uma população totalmente difusa, né? Então tem esse primeiro crash, tá? Mas Moshe Rabbeinu já sabia qual era a missão. Por quê? Porque lá na sarça ardente, Hashem diz para Moshe Rabbeinu: aos seus pais eu me revelei como El Shaddai. E El Shaddai, não é que El Shaddai aparecia em sarça ardente, aparecia em trovão, aparecia em Sheriná, aparecia em Avianã, em nuvem densa, não. Aparecia face a face. Ele era o El Shaddai, né? Nós já vimos, Shomer Dalet Israel, né? Ele se estava, né? Ele se apresentava como o vigilante do Yasharkel, né? O vigilante das portas da comunicação. Então, ele se apresentava como esse vigilante que está nessa porta daqui, ó. Tá? Uns vão dizer que era Metraton, que era o próprio Enor, né? Hanor, que aí tem cabalista que fala isso, né? Que quem conversava com Avraham Avinu era Hanor, era Metraton, né? Tá? Muitos falam isso, né? Tá? Não importa quem falava, importa que falavam com ele. Tá? Então Moshe Rabbeinu já sabia disso. Tá? Agora, Moshe Rabbeinu, ele não chegou para o faraó e disse: olha, você liberta meu povo. Eu vou te explicar por quê. Porque há 400 anos atrás, para o nosso patriarca fundador do que nós chamamos Bnei Israel, nós herdamos a terra de Canaã. A terra de Canaã é nossa, Deus nos deu. Tá? Então não é o senhor, que é aí faraó, que vai contra isso, porque Deus é Deus. Né? Tá? Então o senhor libera meu povo, porque chegou o momento, porque olha só, presta atenção, faraó, nós estamos há 215 anos treinando para ser guerreiro, juntando riqueza para sair daqui rico, tudo quanto era ouro possível nessa última escuridão aí, ouro e prata, nós Jupe, pegamos dos egípcios, né? Todo o nosso homem há mais de 20 anos está armado com espada, tá? E nós vamos lá derrotar os cananeus lá. Tá? Por que não falou isso? Porque o faraó ia achar que era isso, que é uma piada, né? Sabe? O que o faraó ia fazer? Mata tudo quanto é judeu de uma vez, porque eles formaram um exército que eles podem tomar o Egito de nós, né? Então Moshe Rabbeinu teve que inventar aquela lorota que eu tenho que andar 3 dias para prestar sacrifício ao nosso Deus, tá? Mas eu tenho certeza, né, que se Moshe Rabbeinu conta essa história, olha, faraó, o Senhor nos liberta, porque nós estamos indo fazer guerra contra aquele povo que venceu seu avô, né? E nós vamos vencer, né? Que são os hititas, os girgazeus, os amoritas, persistas, rivitas, jebusitas, cananitas, né? Tá? Que é o equivalente na Idade Média, né?
no Império Romano dos vikings, dos celtas, dos bretões, dos germãos, né? Tá? Pessoas que casavam-se só entre si e tinham uma cultura muito fechada, muito guerreira, muito bárbara, né? Tá? Viviam por uma lei própria, né? Tá? Então, mas eu tenho certeza que o faraó iria dizer, vai em paz. Puta, vai lá. Aí não vai sobrar um judeuzinho para contar a história, porque os egípcios temiam os cananitas, tá? Então, dessa forma, né? Moshe vai, chega na situação que nós chegamos, que é 9 de Ave. Então prestem bem atenção, tá? Prestem bem atenção. Moshe Rabbeinu saiu com o povo. 40 dias depois que ele saiu, ele chega no Sinai. Nós festejamos, né, Shavuot, 7 semanas de 7 dias, 49 dias, né? Que tem aquela paradinha ali, né, para atravessar o Mar Vermelho, Águas de Mará, etc. Tá? Aí tem o Tisá B'Av, o bezerro de ouro, onde ele quebra as primeiras tábuas. Tá? Aí ele anda mais um ano com o povo. Em 9 de Ave, os espias voltam. Os espias voltam dizendo que a terra é boa, entretanto, seremos esmagados como gafanhotos, né? Então, o objetivo dessa paraxá, né, é nos trazer essas interpretações para a nossa vida no dia a dia, tá? Então, o que Moshe Rabbeinu imagina, né? Moshe Rabbeinu imagina, né? Agora estou falando de nós, do nosso grupo. Moshe Rabbeinu imagina que o povo tinha o entendimento da Torá que ele já tinha, mas o povo não tinha. O povo seguia, mas o povo não tinha o conhecimento, tá? O povo tinha nem entendimento ainda. Nós vamos ver ao longo do livro de Números, que teoricamente termina a Torá, e nós vamos ver ao longo de Deuteronômio, né, como Moshe explica novamente tudo o que aconteceu. Tá? Moshe já tinha o conhecimento e o entendimento, mas o povo não tinha. Esse é o grande problema que a humanidade vive hoje nesse momento. Tá? Mas o povo não, a humanidade não entende como sendo um mishpat por parte da governança. Entende como sendo uma sacanagem chinesa. Tá? Então eu mandei para o grupo hoje, para o grupo da loja, um vídeo, né? Lá na Índia, os indianos estão quebrando tudo quanto é produto chinês. Tá? Então, está se levantando um ódio contra o chinês. Tá? Ok. É o ódio que eles têm de forma milenar, né? Porque vocês têm as duas maiores populações do planeta dividido de que forma? Uma não pode acreditar em Deus. A outra acredita em 1240 deuses. Olha só, né? É o povo mais idólatra quanto o povo que teoricamente não pode ter idolatria nenhuma, né? Só pode ter idolatria pelo Estado da China, né? O outro idolatra tudo, né? Deusa que tem tromba, que tem 7 braços, né? Que tem tudo, né? Tá? É interessante isso, né? Então, eles estão aí nessa luta, né? Ninguém faz uma ideia, né? Exatamente de, olha, isso é uma pandemia, isso é a primeira, isso é um movimento, isso é um movimento por parte da como assim dizer, do Deus maior, né? Vamos usar esse termo, né? Do Deus maior, porque o homem se tornou imoral, o homem se tornou material e o homem fez da sua língua um veículo de matança, né? Porque como é que está a humanidade hoje? Que é o início de tudo, está aí, né? O eterno Criador
criou o mundo pela palavra. O Eterno nos deu a sua própria palavra na Torá. E o Eterno nos deu a capacidade de nós enchermos a nossa boca com todas as palavras da Torá. Tudo isso nós temos de graça, gente. Tá? Por graça do Eterno. Mas nós estamos usando a nossa palavra para ferir e matar o próximo. Tá? Então, isso está acontecendo exatamente nesse momento. Tá? Então, essa paraxá nos traz essa grande discussão da palavra Hamushim. Tá? Então, Hamushim também significa armados, e Hamushim, né? Hamushim, armados. Hamushim, 1/5. Tá? Então, o que nós vimos? Nós vimos que o povo inteiro, Bnei Israel inteiro, saiu. Mas esse povo todo que saiu, só 20% dele saiu sem cometer Lashon Hará. Então, a caminhada até o pé do Sinai é uma caminhada de Lashon Hará. Moshe, cadê meu melão? Moshe, cadê minha cebola? Moshe, cadê minha carne? Moshe, eu não aguento mais esse maná. Moshe subiu, Moshe sumiu. Né? Então, a língua. E o auge, o pico máximo é nesse Tisá B'Av de agora, da Paraxá de Shelá, onde o pessoal volta e ele vai dizer o quê? A terra realmente emana leite e mel, como disse Moshe Rabbeinu. Entretanto, os nefilim são gigantes. Nós somos gafanhotos, né? Grasshopper, né? Perto deles. Então, eles vão nos pisar como se pisa em gafanhoto. Tá? Então, tudo aquilo que eles viram se forma em Lashon Hará. O que eles começam a dizer na paraxá dessa semana? Precisamos arrumar um líder. Precisamos arrumar alguém. Aí é que é a parte mais séria da paraxá da semana. Quando eles dizem, precisamos arrumar um líder que nos leve de volta para o Egito, que lá é a terra que emana leite e mel. Aí Hashem não suporta. Aí Hashem vai condenar todo aquele povo que tem mais de 20 anos a perecer, né, no próprio deserto. Tá? O povo vai perecer no deserto, devido ao Lashon Hará. Então, essa paraxá, ela nos traz um poder extraordinário. Ela mostra que a nossa língua, né, a nossa palavra, ela não só pode matar um irmão, como ela pode nos trazer a morte por parte do próprio Criador. Né? Então, o Habarur, o Hakodesh Baruhu, o sagrado bendito seja, pode nos condenar a perecer no deserto. O que é o deserto? Virar areia igual ao deserto. Tá? Igual ao deserto. Eu não sei se vocês já participaram, né? Assim, de exumação de corpo, né? Depois que vai tirar os ossos para colocar no ossário, né? Tá? Quando você abre lá o caixão, né? Para tirar os ossos, né? É terra. O homem vira literalmente terra. Por quê? Como quer ser chamado Adam? Porque vim da Adamá. Então, a gente volta de novo a ser terra. É literalmente terra. E na cidade de Hurghada, no sul do Egito, eu participei de uma escavação dessas, né? Tá? Durante a Guerra do Golfo, em 91, né? Lá tinha uma base militar e eu estava por lá na base militar. Foi lá que eu conheci o Menahem, né? Que hoje é o Hazaké Menahem, etc. E eu vi, né? O pessoal fazer a exumação, né? Então, é terra. Aí junta o osso e bota numa caixa. Tá? E aquela terra, eles botam nos baldes assim de cerâmica, né?
E esse balde de cerâmica é colocado no deserto, que o vento do deserto vai levar aquilo, né? É ritual deles, né? Do sul do Egito ali, né? É no Mar Vermelho, né? Hurghada é no Mar Vermelho. É muito interessante isso daí, tá? Então, nós temos essa capacidade, que foi exatamente isso que o povo que está aqui nessa paraxá atrapalhou a vida de todo mundo. Às vezes nós atrapalhamos a vida de todo mundo, né? Hoje o Congresso e o Supremo atrapalham a vida de todo mundo, não é isso? Tá? Todo mundo tem uma angústia por causa da situação do Brasil, né? Por quê? Porque nós não entendemos o nosso propósito de estar ali. Qual era o propósito daquele povo estar ali? Conquistar a terra. Conquistar a terra, só. Eles foram conquistar a terra? Não. Eles foram fazer uma análise. Não, a fruta é assim, a fruta é assado. Eles não foram pagos, não foram pedidos nada disso a eles, né? Na análise competitiva eles falharam. Por isso que eu digo, estudem a apostilazinha. A apostilazinha pode ajudar muito a vida de vocês. Então, só que nós temos, a paraxá dessa semana nos traz essa análise, né? A nossa palavra, o nosso poder de palavra pode destruir um filho, pode destruir uma amizade, pode destruir uma empresa, tá? Uma empresa. Eu, como consultor de empresas, vi muitas empresas destruídas pela palavra. Tá? Essa merda vai falir, tá? Um diretor financeiro, ele falou, ó, se o homem aí, né, que era o presidente, se o homem aí não tirar esse diretor comercial, esta merda vai falir. Já faliu, né? O diretor financeiro já tinha falido a empresa na cabeça dele, né? Tá? Mas a nossa língua, ela tem um poder ainda muito maior. Ela tem um poder de ferir o coração de Hashem, o coração do próprio Criador, tá? Que foi o que esse povo fez na hora que esse povo chegou e disse: precisamos arrumar um líder para nos levar de volta ao Egito, para a terra que emana leite e mel. Eu até posso citar para vocês aonde está. Nós já vamos ver aqui os Midrash, tá? Mas no Midrash ele fala, né? Ele fala que hoje é o dia mais negro de toda a história Calamitatum, tá? Quer dizer, hoje que eu digo é a semana, né, de Shelar, né? É o dia mais negro, é a semana mais negra, vamos assim dizer então, do História Calamitatum, que foi quando o homem, com a sua palavra, feriu o coração do próprio Criador, porque transformou o Egito na terra de leite e mel, né? Então isso é importante nós entendermos e ver como é que nós estamos praticando a nossa vida, né? Às vezes nós estamos conversando com alguém sobre um determinado assunto que nós temos muito mais conhecimento e nós não temos a paciência didática de trazer o irmão para um level playing field minimum, para que ele possa entender aquilo. Vamos entender o que esse povo ele fez, né? Então vamos lá para Êxodos, né? Para Êxodos 15, 22. Êxodos 15, 22 vai dizer: mais tarde, Moshe conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto, sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mará, não lhe foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Este é o motivo pelo qual o lugar passou a ser chamado Mará, amargo, né? Amargo, tá? Então o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Que haveremos de beber? E Moshe vai e fala com
a governança. Aí Moshe reclama com a governança, né? E Moshe fala em 26, se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e darem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então, a primeira conexão que o povo faz com Hashem é Lashon Hará. E a primeira conexão que Hashem faz com esse povo, qual é? Me obedeça, siga as minhas leis, que nada vai te faltar. É incrível, né? Porque essa passagem, depois Rabi Yeshua vai repetir. Buscai primeiro o reino dos céus, que o resto vem por acréscimo. Isso é exatamente Êxodos 15, 26. Tá? É claro que lá não está escrito como Êxodos 15, 26. Rabi Yeshua, ele fala o quê? Buscai primeiro o reino dos céus, que o resto vem por acréscimo. O que é dito aqui? Se ouvires atentos a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos e guardarem todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Ravaia, aquele que te restaura. Então, quem é Ravaia? É aquele que me restaura. Tá? Então, agora nós estamos em período. Qual é o foco hoje dos Kahalotes? Qual é o foco dos cabalistas hoje no planeta? Techuvá. Nós temos que buscar a Techuvá. Qual foi o primeiro profeta de Techuvá? Rabi Yeshua. Tá? E por que o pessoal não fez Techuvá? Não fez, porque primeiro que os saduceus queriam faturar, né? Naquela época, né? Vender o mesmo carneirinho 10 vezes, né? Os saduceus queriam faturar. O romano queria dominar, o romano queria só para si, né? A igreja virou clandestina. Para deixar de ser clandestina, o que a igreja fez? Um acordo com o centrão, né? Bispo de Roma e César, né? Fizeram um acordão lá, né? Tá? E fizeram um acordão, e claro que não vai dar certo, né? Porque você não consegue misturar o reino dos céus com o reino da terra, porque você vai querer o quê? Não cumprir as leis dos céus, mas as leis da terra. Então, na hora que houve o acordão em Nicéia, lá no século IV, com o César Constantino Augustus, né? Quando teve o concílio de Nicéia, esquece a lei da Torá, agora fica valendo a lei do César, porque é o acordo do centrão, né? Então, esse é que é o grande problema. Aí, nós agora temos que ir para Oséias, ou seja, Josué, né? Para o livro de Josué. Muitos dizem que Josué deveria fazer parte do Rumash, 13:8. Vamos para Josué 13:8. Tá? Então, com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Rúven e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo de Ravaia, lhes havia determinado. Tá? Então, o que acontece? O que acontece na hora que vai atravessar o Jordão para dominar? Opa, lá nós vamos ser pisados igual gafanhoto. Essa terra daqui eu já tenho, já está comigo. Tá? Então, duas tribos já se separam. Duas tribos. Opa, atravessar esse Jordão aí é prejuízo. Ah, mas lá tem cacho de uva que precisa de 2 para carregar. Ah, mas eu não gosto de uva. Meu negócio é boi, vaca, carneiro. Nós somos pastores. Nós vamos ficar desse lado de cá. Tá? O que está acontecendo hoje com a humanidade? A humanidade, ela está vendo que ela tem que estudar a Torá. Porque é o que está escrito em Amós 8:11, né? Vamos ler Amós 8:11. Tá? Vamos ler. Amós 8:11. Estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei a fome sobre todas essas terras,
não simplesmente a fome por comida nem a sede de água, mas a fome e sede de ouvir e se alimentar de toda a palavra. Então, a gente sabe que isso já está no mundo, tá? Mas, vem cá, para eu participar desse estudo da Torá, aí tem que estudar, aí tem isso. Eu não sou muito chegado a essas uvas. Eu prefiro o lado de cá. Eu estou do lado de cá, mas eu sou religioso, tá? Então, isso está começando a acontecer. Foi exatamente o que começa a acontecer 40 anos depois, tá? Irmãos, 40 anos depois, no mesmo dia, tá? Todos já haviam virado areia do deserto, tá? O pessoal não sabia. Mas duas tribos, mesmo assim, trouxeram dentro de si aquele impacto daqueles 10 espias, né? Daqueles 10 espias. Ou seja, ficou nas duas tribos, né? Nas duas tribos que se separaram, né? Nas duas tribos que se separaram, nas tribos de Ruven e de Gad, né? Eles, durante 40 anos, eles alimentaram o Lashon Hará, né? O Lashon Hará ficou 40 anos, uma geração inteira, né? Ficou 40 anos na cabeça da turma. Olha, do lado de lá tem nem filhinho, os caras são grandes pra caramba. A impressão que ficou naquela época é que nós somos tipo gafanhoto. Olha, nesses 40 anos, nós juntamos boi, juntamos ovelha, juntamos cabra, nós somos bons comerciantes. A gente não está se dando tão mal assim. Então, para que a gente vai arriscar a nossa fortuna? Tá? Então, nós vamos estudar que a palavra que eles usam qual é? Façamos estábulos e escolas para os filhos. E Moshe vai dizer o que? Não. Façais escolas e depois estábulos. Tá? Muito interessante. Porque essa passagem da Torá está no discurso do Dr. Do Lord Rabbeinu, né? Do Lord Rabbeinu Sachs, né? Quando ele fala, né? Continuous learning, né? Então nós estamos sempre em continuous learning, tá? Interessante, né? Isso daí. Aí depois, vamos estudar agora, vamos voltar para Shemot, vamos voltar para Êxodos, né? Êxodos 17, 13, né? E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Irmãos, prestem bem atenção. Quando é que isso daqui ocorre? De Josué botar Amaleque, o exército mais bem treinado da terra de Canaã. Amaleque, aquele que Ramsés II tentou dominar e não conseguiu, perdeu a batalha. As suas bigas eram cortadas ao meio, né? Diz o Midrash, né? As espadas, né, do grupo de Amaleque lá cortavam as bigas, né? Que as bigas eram feitas de assim de pauzinho, né? De como são as cortinas dessa casa, né? As cortinas daqui são todas assim, né? Egípcias, né? Eu não sei se algum irmão já viu, mas aqui as cortinas são como se fosse na época dos faraós mesmo, né? São com aquelas coisas do rio, né? Bambuzinho, né? Como se fosse um bambu. Tá? Passa a luz, mas protege do calor. Então, como é que Josué conseguiu isso? Porque eles passaram 215 anos se preparando para a guerra. Porque essa guerra daqui, que está em Shemot 13, foi logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles estavam indo em direção às águas de Mará. E Josué, ele conseguiu dominar no fio da espada. O que é dito aqui? E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Tá? E é muito interessante nós entendermos, né, que Itro, o sogro de Moshe, já não via Moshe há algum tempo, né? Tá? Moshe saiu de Midian. Cadê Moshe? O pessoal
lá em Midian estava falando, cadê Moshe? Moshe subiu. Moshe está resolvendo um assunto lá com o faraó, né? Ele não ficou impressionado com as pragas, porque ele era sumo sacerdote e um dos conselheiros do faraó, né? Ele não ficou impressionado com as pragas, porque ele, como um místico, um homem de 7 nomes, também sabia fazer vir praga, maldição. Ele não ficou impressionado em abrir mar vermelho. Ele não ficou impressionado com nenhum daqueles milagres, né? Da nuvem de dia, do fogo à noite, nada daquilo. O que impressionou Yitro? O modo como os israelitas derrotaram Amaleque. Porque ninguém derrotava Amaleque, tá? Então quer dizer que eles eram treinados o suficiente para derrotar o mais terrível de todos os exércitos depois do exército do faraó? Não, não é isso, tá? Por quê? Porque nós vamos ler logo em seguida, tá? Nós vamos ler logo em seguida, no 12, nós vamos ler no 12, né? No 11, vamos para o 11. 17 e 11. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Porém, quando Moshe baixava os braços, cansados, Amaleque tinha a vantagem. Ou seja, Moshe rogava ao Eterno. Tá? Moshe rogava ao Eterno. Onde é que está Moshe no mapa? Onde é que está Moshe no mapa? Olha o Moshe aqui. Aqui é Moshe. Tá? Moshe é mais alto que Adam, mais alto que Avram Avinu, tá? E, obviamente, que Mashiach, né? Será mais alto que Moshe, né? Tá? Mas Moshe está aqui, tá? Então, Moshe pedia a bênção e ele recebia a bênção. Pedia a bênção e essa energia, né? Toda essa energia que Moshe pedia, toda essa energia que Moshe pedia, recebia. Por quê? Porque Moshe era um canal aberto com uma ruta chamada. Então voltamos à frase de Rabi Yeshua. Buscai primeiro o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo. Moshe buscava o sagrado, mas ele era um santificado, né? Ele buscava o sagrado e Yehoshua prevalecia. Tá? Ora, as mãos de Moshe estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Tá? Okay? Por que colocaram uma pedra para Moshe se assentar? Né? Um lugar fixo para o sagrado. É um templo. Então Moshe em si é um Michigan completo. Tá? Eu sou um Michigan. Né? O que está escrito aqui? Ve'asulim mikdash. Né? Faça um templo para mim. Moshe fez um templo para ele? Fez. Tá? Por quê? Quando Moshe fala, mas a minha boca é meia travada, Senhor. Quem fez a boca do homem? Porra, liberou a boca dele, porque ele pedisse ser atendido, né? Nós podemos fazer isso com toda certeza, sem problema nenhum, tá? Arão e Ur mantiveram erguidas a mão de Moshe. O que significa isso? Que mesmo no trabalho espiritual, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de assistente. O que o Lord Rabbi Sachs vai falar? Ele vai dizer, se vocês que vão agora para a vida, né? Porque é um graduation, né? Que está acontecendo ali. Vocês que vão agora para a vida, vocês não vão conseguir ser bem-sucedidos sozinhos. Né? Aí eu vou colocar aí a nossa frase, né? Connection is the meaning of life. Tá? Então, ele conectou, o povo inteiro estava conectado com ele, representado por Aharon e por Ur. Tá? Tá? Importante isso, né? Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque, seu povo, ao fio da espada. Então, a espada lá prevaleceu porque esse Moshe estava aqui orando, né? Agora, se isso aconteceu logo depois da saída do Egito, que a turma mal se conhecia bem,
Aí a turma já está andando há um ano, né? Está andando há um ano. Aí vai lá, encontra o Nefilim e acha que vai ser pisado igual um gafanhoto, tá? Então o que que ocorre? Ocorre que às vezes nós estamos recebendo graça e nós não valorizamos a graça que recebemos, tá? Então o que que o Rabi Sachs vai falar? Gratidão, toda gratitude, né? Ele vai dizer, nós temos que ser cheios de gratidão. Quando a gente se enche de gratidão, os nossos braços ficam levantados, tá? Esse povo que agora volta cheio de Lashon Hará, tá? Ele se esqueceu do quê? Ele se esqueceu de imaginar, de relembrar as pragas, o mar que se abriu, o exército de Amaleque derrotado, a nuvem e a coluna que guiava, a água que virou potável, todo o evento do Sinai, toda aquela teofania, eles se esqueceram tudo. De repente, viraram o quê? Viraram gafanhoto. Tá? Então, isso é algo que ocorre muito na vida, na nossa vida, né? De repente, nós esquecemos de todas as graças que nós já obtemos, tá? Nós esquecemos. A gente não consegue sentar e dizer, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado filhos com saúde. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado um emprego, que eu posso trazer o pão para casa. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu olhos para eu poder estudar a Torá. Nós já vimos que uma das parremovets, né, pavor da morte, é a cegueira. Aí tem os R$ 600. Senhor, muito obrigado, porque mesmo não merecendo, eu fui para a lista do Bolsonaro. Tá? Nós temos que saber escrever agradecimento. Nós não sabemos. Então, essa paraxá toda, ela trata desse impacto, né? Como nós esquecemos de ser gratos, nós perdemos o foco no Morim e trazemos o foco para o Midot, tá? Então, eu estou sempre querendo mais. Eu não consigo querer mais para doar mais, ser mais doador. Isso é uma coisa que nós temos que trazer para a nossa vida diária e cotidiana. Eu fui lá, eu atravessei. Gente, vai ser difícil fazer o vestibular. Mas eu passei. Agora não tem mais vestibular, né? Na minha época tinha, mas eu passei. Gente, eu me formei. Eu recebi o meu diploma de desempregado. Vai ser difícil arrumar um emprego, mas Moshe vai me dar um emprego. Por quê? Porque aonde eu estiver, eu sou a palavra de Hashem, tá? Eu vou montar uma família. É duro ter casamento? É só ver, faz uma estatística aqui agora, né? A maioria, porque o casamento é uma coisa extremamente difícil. Não, eu vou me casar, eu vou ter uma família e Hashem vai tomar conta da relação. É fácil aguentar uma mulher? Não é. E é fácil para a mulher aguentar um homem? Também não é. Porque o que está escrito na Torá? Está escrito na Torá o quê? Kenegdo, opositora. Porra. Então, olha só, eu vou escolher uma opositora para casar. Vou casar com a oposição? Vai casar com a oposição. Porque connection is the meaning of life. Então, eu fico por aqui. Espero que os irmãos tenham aproveitado e tirado bastante proveito, conhecimento e saber. Um shalom, um mevorá haverim.